Meus irmãos, nós hoje damos início ao estudo do livro de Êxodo, ou livro do Êxodo. Vamos abrir lá então a palavra em Êxodo. E concluímos aí a jornada em Gênesis, e agora entramos no segundo livro da Bíblia, o segundo livro de Moisés, livro do Êxodo. Obrigado, Daniel. Nós vamos começar a leitura aí no capítulo 1, primeiro versículo, e vamos até o final do capítulo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras que os afligiram com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém, gente? Deus abençoe essa palavra e possa ministrar o nosso coração essa noite, através dessa palavra em Êxodo, no capítulo 1. Queridos, antes de entrar propriamente no texto, eu queria rapidamente, 5 minutinhos no máximo, recordar com vocês o Gênesis. Já fizemos isso no último estudo, mas eu não vou fazer como eu fiz no último estudo nosso de Gênesis. Eu quero apenas fazer uma recordação como base para a gente entrar no Êxodo.
Então eu queria lembrar você, no Gênesis, quais os eventos que mais marcaram a história que nós estudamos ali no Gênesis. O que você estudou? O que nós encontramos ali no Gênesis que você acha assim, olha, isso foi muito importante em relação a toda a história da Bíblia, a história que vem a seguir. O que você acha? Começando ali na criação do homem. O que chama a sua atenção ali? Nós, durante o estudo, mencionamos com os irmãos que os eventos do Gênesis, eles têm repercussão em toda a história. Lá no começo, o que mais chamou a sua atenção? O que é importante? A promessa de Deus. A promessa de Deus está aonde? Assim, está ligada ao quê? Que evento ali? Quando aparece a promessa de Deus? Ligada à vinda de Jesus. Mas assim, qual o evento que está ligado à promessa de Gênesis? Após a queda. Exatamente isso aí que eu queria que vocês mentalizassem. Vem a criação do homem, primeiro grande evento. Depois, em seguida, vem a queda. Esses dois eventos, eles são base para o resto da Bíblia. Quando a gente entende essas duas coisas, o entendimento da palavra fica tudo mais fácil. Estou vendo o presbítero Zé Maria aqui, estou lembrando da lição de domingo, da justificação. Quando você estuda a justificação pela fé lá em Romanos, você vai ver que muito do que aconteceu em Êxodo serve como base para você entender a justificação. Vou pegar um exemplo aqui, em Êxodo. Quando o anjo do Senhor, Deus disse que o anjo passaria e mataria todos os egípcios. O que iria salvar os hebreus? O sangue aspergido na porta, que é a nossa Páscoa, que nós celebramos. Quando você fala em justificação lá no Novo Testamento, desde o início, o povo é justificado pelo sangue de Cristo. Bonito demais isso, né? E quando a gente aprende a fazer essas associações, a Bíblia toda entra na nossa cabeça. Fica tudo mais fácil. Eu tenho dado ênfase nisso, porque às vezes a gente tem dificuldade de estudar a Bíblia. Mas quando a gente vai fazendo essas associações, vai aprendendo, os textos ficam mais fáceis para nós. Então, no Gênesis você precisa gravar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e fez o homem para glorificá-lo eternamente. Mas entrou o pecado do mundo, que é a queda. E aí você percebe claramente a oposição de Satanás àquilo que Deus tinha criado. Em seguida vem o que Dona Selma acabou de falar. Quando o homem caiu, Deus providenciou a redenção, a salvação. Então, ali em Gênesis 3,15, depois da queda do homem, entrou o pecado do mundo, você vê Deus pronunciando que levantaria, que ele enviaria, que levantaria o Salvador, que daria ao homem a salvação do pecado e da queda. Muito bom, esses dois eventos são fundamentais. Agora, em seguida, vem um outro evento importantíssimo, que é quando Deus chama Abraão. Esse também é outro evento que a gente precisa ter como referência. Gênesis capítulo 12. Até o capítulo 12 de Gênesis, Deus trata com a humanidade de modo geral. Não tem um povo. Amém? Entenderam isso? Não tem um povo. É o homem de modo geral, não tem uma nação. Mas de Gênesis 12 para frente, Deus trata com uma nação de forma especial. Essa nação começa com Abraão. Então isso é fundamental para a gente entender a Bíblia. A partir de Gênesis 12, Deus trata
de modo diferente com um povo, com o objetivo de que esse povo fosse instrumento dele, do próprio Deus, para testemunhar dele às outras nações. Então, o pai dessa nação é Abraão. Depois do capítulo 12, tudo que você vai ver em Gênesis é a história de Abraão, ou de Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão. Tudo que vem depois do capítulo 12 é isso. É Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão. A promessa de que daria a ele um filho e uma grande nação. Tranquilo? Não é fácil, não é tão complicado, não é? De gravar. Muito bem. Nesse contexto aí, depois do capítulo 12, que Deus trata com Abraão, promete a ele fazer dele uma grande nação, promete a ele que através dele ele iria abençoar todas as nações da terra. Você vê a família de Abraão crescendo. Os filhos de Abraão vão vindo. E a promessa de Deus se cumprindo. Desses filhos, o que merece no Gênesis maior atenção é quem? O Gênesis fala de todos esses filhos, mas tem um que ele fala mais. Que é a maior parte da segunda parte de Gênesis. Quem é? Quase que um terço do livro de Gênesis. Não. José. Está certo que todas as vezes que fala de José, fala de Jacó, né? Mas você percebe que há um destaque na pessoa de José aí. E José foi fundamental para dar continuidade à família de Abraão. Graças a José, a família de Jacó e, consequentemente, de Abraão é preservada. Graças a ele. Por causa da sua fidelidade. Isso é que o Gênesis quer mostrar para nós quando fala da história de José. José foi fundamental para a preservação da família de Abraão e, consequentemente, ele foi um instrumento de Deus para que a promessa continuasse se cumprindo. Muito bem. Você lembra os momentos finais da vida de José? Como que foram os momentos finais de Gênesis? Toda aquela trama da inveja dos seus irmãos, ele como escravo no Egito, depois ele passa por grandes provas, mas finalmente ele chega governador do Egito, e uma posição que Deus o coloca de destaque, ele, por providência divina, os seus irmãos vão até ele, né, por providência divina, ele restaura aquela relação rompida com os seus irmãos, e aí você vê o término da narrativa de Gênesis. E aí você entra em Êxodo. Olha o que diz o Êxodo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Estes nomes que vêm a seguir, eles são irmãos de José. Estão lembrados disso? Fazem parte da família que tramou contra José. É os irmãos que tramaram lá para matá-lo. Agora o texto diz aí que cada um entrou com sua família no Egito. Permaneceu com sua família no Egito. Todas estas pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Agora vem aí o versículo 6 dizendo: José faleceu, os seus irmãos faleceram e toda aquela geração. Mas é como se do verso 1 ao verso 6 concluísse Gênesis. José morreu e os seus irmãos morreram. E aí o Êxodo começa, mas a geração não acabou. Não acabou a história. O que aconteceu? Os filhos de Israel foram, acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. Foram o quê? Fecundos e aumentaram.
O que que a palavra de Deus está dizendo para mim e com você quando ela traz essa informação? O que que ela está dizendo para nós? Está continuando descendência, mas o que mais que ela está falando assim de relevante para nós? Olha, aquela geração morreu, mas é isso aí. Passou a geração, morreu a geração, mas Deus não se esqueceu da promessa. Aquela promessa que ele fez lá no capítulo 12 está se cumprindo. Por quê? Os filhos de Abraão tornaram-se fecundos e se multiplicaram. Então, o que é que o Espírito de Deus está falando? Aquela geração, e está falando a nossa geração. Olha, Deus não se esqueceu da promessa, passaram-se muitos anos, vieram muitas gerações, mas Deus não se esqueceu da promessa. O que está acontecendo aqui, ou o que vai acontecer aqui, é o plano de Deus se cumprindo. Lá no início, o plano de Deus continua se cumprindo. Então, Deus está trazendo à memória do povo a sua fidelidade, dizendo assim, olha, Deus não se esqueceu, não. Ele é fiel na palavra. E ele falou e ele está cumprindo. Passaram-se muito tempo, mas a palavra dele permanece. A partir daí, você vê, então, a história do Êxodo. Você fez uma conexão entre o que foi narrado no Gênesis e você agora entrou na história do Êxodo. A história do Êxodo é a continuação do cumprimento da promessa de Deus, que começou com Abraão. Agora, alguns detalhes sobre o Êxodo aí, que eu coloquei na folha, e eu não vou me deter muito nisso, que são coisas que eu coloco aí na folha, para quem quiser aprofundar o estudo depois, material para você usar depois na sua aula, para ministrar onde você quiser. A palavra êxodo significa o quê? Partida, saída. Então, o próprio nome do livro já quer dizer alguma coisa para nós. Esse é o livro que registra a saída, a partida. Que partida é essa? Que saída é essa? A saída dos filhos de Israel da escravidão. Quem são os filhos de Israel? Os filhos de Abraão, que cresceram e se multiplicaram, que estão agora no Egito. Espera aí, pastor, mas esse povo cresceu, multiplicou, mas está escravo? Ao mesmo tempo que Deus abençoou multiplicando, eles estão escravos? Como é que é essa história? Aí a gente vai ver agora. Que confusão é essa? Porque ao mesmo tempo que parece que Deus está abençoando, porque esse povo está sendo fiel, parece que agora a situação deles não é muito boa. E de fato não era mesmo. O autor é Moisés, conforme Marcos capítulo 12, o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus, se refere a Moisés como autor do livro de Êxodo. Então não há dúvida de que quem escreveu o Êxodo foi Moisés. O conteúdo do livro pode ser dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte fala da escravidão do povo no Egito, capítulo 1 ao capítulo 6. A segunda parte fala das 10 pragas. Melhor dizendo, a segunda parte é quando o povo está peregrinando no deserto e Deus mostra a sua providência na vida daquele povo. Então, a primeira parte é a escravidão, verso 1 a verso 6, e a peregrinação do povo no deserto, quando eles saem do Egito, é a segunda parte. A terceira parte é quando Deus instrui o povo a construir o tabernáculo. Então, dá para gravar. A primeira parte é o povo no Egito, como que o povo estava vivendo. A segunda parte é o povo saindo do Egito e a terceira parte é Deus ordenando que o povo construa o tabernáculo. O Êxodo tem alguns eventos chaves
que é importantíssimo também para o resto da Bíblia. Um deles é o tabernáculo, nós vamos estudar isso. Maravilhoso esse estudo, gente. Quando Deus instruiu a construção do tabernáculo. Isso é maravilhoso, cada parte do tabernáculo ali. Né? A gente conhece bem o evento ali que envolve a saída do povo do Egito, que é quando Deus chama Moisés, e Moisés lidera o povo nessa saída, e essa saída não foi uma saída tranquila, né? O diabo não quis soltar o povo de Deus fácil. Tem muita lição aqui, prática. Hein? O diabo não soltou o povo de Deus fácil da escravidão, não. Foi um confronto. Foi um confronto. Eu gosto de falar sobre isso aqui quando eu falo sobre evangelização. Isso aqui serve muito para falar sobre evangelização. Porque Faraó representa o poder diabólico, segurando e retendo os filhos de Deus, querendo destruir de todas as maneiras. Moisés está aqui como tipo de Cristo, aquele que tira o povo da escravidão. Mas o diabo não solta fácil. 10 confrontos até o diabo soltar aquelas vidas que estavam presas. A evangelização também é assim, viu, gente? Por isso que muita gente não gosta de evangelização. Às vezes a gente fala de Jesus para a pessoa, assim, a pessoa não aceitou, não. Ou a pessoa não fez muita conta, a pessoa foi indiferente. Mas você tem que pensar o que está por trás disso. Não é só o desejo dele, não, meu irmão. É uma ação diabólica segurando a pessoa naquela situação. Então, se não for com muita oração, escrevendo aos Colossenses, Paulo fala que Deus nos transportou do império das trevas e nos trouxe. A palavra transportou lá, ela sugere que Deus arrancou o homem das garras ou do império das trevas e transportou. Não é aquele transporte fácil, não. Envolve uma ação deliberada de Deus no sentido de tirar com mão forte aquilo que o diabo acha que é dele. E ele traz para o seu reino. Paulo descreve a conversão ou o ato da salvação como uma coisa custosa. É uma palavra até teológica, a palavra custosa. É uma palavra que a gente usa muito aqui em Minas, né? E é uma palavra que a teologia tem como uma palavra técnica. O que significa isso? Ela custou caro, ela foi difícil. Então, o trabalho de evangelização, muitas vezes, ele é negligenciado também por conta disso, porque a pessoa sabe que a evangelização envolve esforço. Mas a vitória é certa, né? Porque quem opera a conversão não somos nós, é Deus. Então, quem tira das garras do diabo é Deus. Foi como Moisés. Moisés chegou lá e disse o quê? Ó, Faraó, Deus mandou o povo sair. Aí o Faraó falou, então tá bom, pode ir. Aí Moisés virou as costas, passou um pouquinho, o que o Faraó fez? Não vai não, mudei de ideia. O que Moisés fez? Voltou lá, Deus falou, Moisés, volta lá e fala. Moisés voltou e falou, foram 10 vezes. O que Moisés teve que fazer? Ser obediente, ter fé e não desistir. As 10 vezes. As 10 vezes. Foi por causa da obediência e da persistência de Moisés que o povo saiu. Já pensou se Moisés falou, Deus, já é a 5ª vez. Eu não vou mais não. Não vou mais não. Deus falou, vai lá e faz o que eu estou te falando. Vai a 10ª, vai a 11ª. Vai quantas vezes eu mandar, Moisés. Isso é obediência. Moisés foi aprendendo isso na sua história, né? A obediência. Não foi à toa que ele ficou 40 anos no deserto aprendendo. Nós vamos ver isso. Também foi bonito na vida de Moisés. Moisés era um cara impulsivo. A gente, quando estuda a história de Moisés, às vezes a gente pensa assim, Moisés, a Bíblia diz que Moisés era muito manso. Mas no começo não era não. Foi o trabalho de Deus que tornou ele um homem manso. Porque no começo, impulsivamente, ele matou um homem. Foi defender uma briga e matou um egípcio. Então ele era um homem impulsivo. Deus teve que trabalhar o caráter dele 40 anos.
Oi. Não. Tem dos seus irmãos. Tem dos seus irmãos. Não, dos filhos não. Não tem, a Bíblia não traz isso. Muito bem. A terceira parte do Êxodo é a parte da construção do tabernáculo, que nós vamos ver também aí a importância do tabernáculo na vida do povo de Deus. Por que Deus mandou o povo construir o tabernáculo? Qual é a mensagem central do Êxodo? A redenção ou a salvação através do sangue. Qual foi, uma pergunta para os irmãos, qual foi a primeira lição, a primeira referência, o primeiro ensino que nós encontramos na Bíblia sobre salvação? De certa forma, vocês já responderam isso aqui. Gênesis 3,15. O que Deus disse? Que da mulher não seria. Mas é interessante você observar que todos os atos de salvação de Deus envolveram a morte e o derramamento de sangue. Todos, desde o começo. E o Êxodo, isso aparece no Êxodo de uma forma mais clara possível. Eu fico imaginando, irmãos, eu já falei isso na Páscoa, os irmãos já devem ter pensado na Páscoa, fico imaginando essa cena do judeu sacrificando o cordeiro e aspergindo sangue na porta. Fico imaginando essa cena. E o pai explicando para o filho perguntando, pai, por que o senhor está fazendo isso? Porque, pensa bem, gente, não é uma coisa comum. Um negócio estranho, né? Agora, de geração em geração, porque isso é uma ordem de Deus, os filhos dos pais que fizeram isso deveriam contar para os seus netos, eles, para as gerações futuras, iam contar isso. Quando entra o Novo Testamento, os judeus continuam repetindo essa história. E aí vem Jesus e derrama o seu sangue. O que o judeu fez? Ele associou o derramamento de sangue de Jesus com toda aquela história, desde o começo. Foi assim. Qual foi a pregação de João Batista antes de Jesus? Eis o quê? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas que negócio é esse? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Que mensagem estranha é essa? Para o não-judeu era uma mensagem estranha. Mas para o judeu, falou assim, esse negócio de sacrificar cordeiro e animal e derramar sangue, os nossos pais nos contaram que isso é feito há muito tempo. E agora esse homem está dizendo que o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo é esse aí. Vocês estão vendo a forma de Deus trabalhar? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Desde o início, Deus está ensinando o povo de muitas maneiras. E tudo vai culminar na pessoa de Cristo Jesus. Então, a mensagem central do Êxodo é isso. 2 versículos chaves. Por isso, Êxodo 3:8 e Êxodo 12:23. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Eu estou na página 2, tá? Os irmãos estão me acompanhando aí? Já estou virando a página aí, tá? Tem os 2 versículos chaves impressos aí. O primeiro é esse que Deus diz o quê? Desci a fim de livrar os egípcios. Quem está dizendo isso? O próprio Deus está dizendo que ele interveio. Ele desceu, significa, olha, eu tomei a iniciativa de vir para libertar o povo, o meu povo. Capítulo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá
que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O que que salva, o que que nos livra do destruidor? O sangue na porta da casa. 8.8. Qual é o propósito do povo na escravidão do Egito? Nós já falamos um pouco sobre isso aí. Agora, eu queria chamar a sua atenção aí para o ponto 9. E eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Depois os irmãos aproveitem isso aí em casa. Isso é um material bacana demais, muito bom. A peregrinação de Israel como um tipo da vida cristã. Você vai encontrar vários capítulos na Bíblia sobre a peregrinação de Israel no deserto, até a terra prometida. Sai do Egito e caminha no deserto por muito tempo até a terra prometida. Há vários capítulos na Bíblia contando essa história para nós. Para que serve essa história? Então tem aí, a escravidão do Egito é um tipo da escravidão do pecado. Moisés, como libertador, é um tipo de Cristo. O Êxodo é um tipo de abandono da vida do pecado. O Cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo. A perseguição de Israel por parte do faraó é um tipo das forças do mal que perseguem os crentes. A divisão do Mar Vermelho significa que parte dos impedimentos será removida. A coluna de nuvem e fogo é um tipo da presença divina com os crentes. No Novo Testamento, o Espírito de Deus seria dado definitivamente e estaria para sempre com a gente. O cântico de Moisés, um tipo dos cânticos de vitória espiritual. A multidão mista, um tipo de gente mundana na igreja. Mara e Elim, nós vamos estudar isso. Um tipo das experiências amargas e doces da vida espiritual. As panelas de carne que o povo sentiu saudade quando saiu da escravidão. Um tipo dos prazeres sensuais da vida passada. O maná, um tipo de Cristo, pão da vida, que vinha todas as manhãs, era dado todas as manhãs e alimentava o povo. A água da rocha, um tipo de Cristo, a água da vida. Sustentar erguidas as mãos de Moisés. Aparece lá no capítulo 17, um tipo da necessidade da cooperação entre líderes. Por que Deus fez isso, hein? Mandou que duas pessoas, cada uma de um lado, sustentasse as mãos de Moisés. Para que Deus escreveu isso na Bíblia? Qual o ensino disso para nós? Então está aí, né? A necessidade de cooperação entre os líderes. A estrutura do tabernáculo, seus utensílios, suas ordenanças, as vestes sacerdotais, a arca da aliança, são muitos tipos de Cristo e da igreja. Amém, gente? Tranquilo aí ou não? Está cansativo, irmãos? Eu passei a leitura desse material aqui, depois vocês refletem em casa, que isso aqui é maravilhoso. Vocês que estão sempre pregando por aí, Belosi, você está fazendo palestra, você vê como você pode falar lá no Êxodo de coisas atuais. Olha quanta coisa atual tem aqui. Ó. A escravidão no Egito representa a escravidão do pecado. Então, olha, maravilhoso isso. Vamos para frente aí para a gente entrar propriamente no texto, que o que nós estamos fazendo é apenas tendo uma visão panorâmica do livro. Vamos ver um pouquinho do capítulo 1. Como já falamos aí, os primeiros versículos fazem a ligação do Êxodo com Gênesis. Já vimos aí no versículo 1 a 5 o registro dos irmãos de José, filhos de Jacó, e de suas respectivas famílias. Mais tarde, se transformam nas 12 tribos de Israel. Estão vendo aí que aqui está só o embrião, né?
só o começo. Mais tarde, cada um deles, cada uma dessas famílias se transforma em tribos. As 12 tribos de Israel nós vamos ver até o final do Velho Testamento. Muito bem, o versículo 7 diz então para nós que os filhos de Israel, lá no Egito, foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu. Agora vem uma informação no versículo 8, dizendo que nesse período em que o povo de Israel cresceu e aumentou muito, se fortaleceu, se levantou um novo rei sobre o Egito. Esse novo rei que se levantou não conhecia a história de José, porque durante um tempo o povo do Egito, o povo de José, os irmãos, os filhos de Jacó, permaneceram no Egito e foram honrados, porque eles eram da família de José. Mas acontece que o tempo passou. Aquele faraó do tempo de José morreu. Veio então outro faraó que não conhecia a história de José. E chegou lá e percebeu o quê? Falou, tem um povo aí que não é o nosso povo que está crescendo demais. Quem é esse povo? Provavelmente alguém disse, olha, esses são filhos de Jacó, da família de José, que foi um grande governador, e Faraó diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem conheço essa história, eu não quero nem saber. Naquele tempo, uma parte do Egito se levantou contra a outra parte do Egito. Então, esse novo faraó, provavelmente é um faraó que se opunha ao faraó anterior. Então, quando um governo novo assume, ele não queria saber nada do governo anterior, que ele pudesse destruir a imagem e a lembrança do governo anterior, ele iria fazer, para que o nome dele ficasse lembrado e o outro não. Então, ele agora vê a família de Jacó, o povo de Israel agora, como uma ameaça. Não é mais 70 pessoas, não. É um povo muito grande, numeroso. Esse povo cresce debaixo da graça de Deus, mas eles agora estão enfrentando seriamente a perseguição diabólica. Será que aqui era uma simples perseguição física? Será que aqui era apenas o capricho de um novo rei? A vaidade de um novo rei? Será que aqui era apenas uma medida de segurança que esse rei está tomando? Não, por trás desse rei, nós devemos entender que tem uma força maligna. É o próprio diabo que está instrumentalizando esse rei para que esse rei impeça que o povo de Deus cresça. E essa história, meus irmãos, vai se repetir o resto da nossa vida, o resto da vida até a volta de Jesus. O diabo não descansa, porque ele quer que o povo de Deus continue pequeno, insignificante, irrelevante, de todas as maneiras possíveis. Você entra no Novo Testamento, ali no início da igreja, Atos dos Apóstolos. O que aconteceu? A igreja começou fervorosa, né? De 120, de 12 para 120, de 120 para 5 mil, para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, e depois para a grande multidão. E o que aconteceu? Perseguição se levantou contra eles. O Império Romano começou a perseguir a igreja. Gente, é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. A mesma coisa, não é diferente. A perseguição se levanta quando o povo de Deus começa a crescer. E essa batalha espiritual vai até o fim. E nós vimos como que essa batalha termina quando nós estudamos o Apocalipse. Nós vimos como que ela termina. Graças a Deus, né? O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que nós somos mais que vencedores.
Certo. Sim. Uhum. Nós temos sofrido muita perseguição, são deputados. Certo. Para quem não ouviu, né, o nosso culto está sendo transmitido. Vai trocar a bateria já, Daniel? Dá para trocar a bateria? Não tem? Ai, que pena. Então eu vou repetindo aqui. O Daniel está dizendo que em 2000 ele participou do censo em que mostrava o crescimento dos evangélicos, mas que também, paralelamente a isso, ele percebia o crescimento da perseguição, através de lei e outras coisas. Então, é difícil da gente hoje analisar isso, né? Tem coisas que favorecem o crescimento da igreja, tem coisas que impedem o crescimento da igreja, né? E agora, uma coisa é certa, né, gente? As dificuldades, os desafios, eles vão existir sempre. Sempre. A única época que a igreja não teve problemas foi quando ela cruzou os braços e não fez nada. Você sabe qual época que foi? Na história, está aí a história para nos mostrar, né? Nós temos 2000 anos de história da igreja, pelo menos, se a gente for contar a partir de Cristo até hoje. Qual um período que a igreja não foi perseguida? Chamada a era da obscuridade. Idade Média. A igreja na Idade Média não foi perseguida, senão depois da Reforma. Por que a igreja não foi perseguida? Porque ela se misturou com o mundo, não tinha diferença nenhuma. Foi por isso que houve a Reforma. Os reformadores foram surgindo no meio da igreja porque a igreja perdeu a sua função de evangelização, de ser sal da terra e luz do mundo. E ela não incomodou. Tanto é que o imperador Constantino se tornou amigo da igreja, né? O imperador Constantino mandou construir templo no império todo. Foram aí que surgiram as grandes catedrais, as grandes igrejas, as igrejas mais bonitas. Surgiram nessa época. Porque o imperador se tornou amigo do evangelho. Os cristãos se tornaram amigos do governo. Os cristãos se beneficiavam do governo e o governo manipulava os cristãos. E o imperador, para fazer essa média, como bom político, mandou construir templo, cada um mais bonito que o outro. Só que o que aconteceu? Quando a igreja tinha aprovação do império, ela não tinha aprovação de Deus. Caiu nas graças do império, mas saiu das graças de Deus. E aí a igreja fundou-se. Mas aí vieram os pré-reformadores, que nós mencionamos rapidamente no domingo, né? 31 de outubro, comemoramos a reforma. Os pré-reformadores surgiram nesse contexto de uma igreja que deixou de ser sal e deixou de ser luz. Vieram os reformadores e então a igreja ganhou um novo fôlego aí. Quando a igreja ganhou um novo fôlego, começou a se tornar uma igreja voltada para a palavra, o que começou? Perseguição em cima da igreja. Um movimento de contra-reforma e por aí afora. Então, a gente tem que entender, né, biblicamente, que nós estamos debaixo da bênção de Deus, da promessa de Deus, mas não tem vida boa, não. Quem quiser viver piedosamente em Cristo, Paulo disse a Timóteo, sofrerá perseguição. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Quando você tiver todas as pessoas te apoiando e te aplaudindo porque você está vivendo o evangelho genuíno, o diabo vai estar aprontando alguma coisa para te atrapalhar. Agora, a promessa de que nós vamos ser mais do que vencedores é certo. Agora, vamos ser vencedores, mas não sem luta. Não sem luta.
Então o evangelho é luta mesmo, é batalha mesmo. Todo instante, a todo momento. E esse começo aqui do Êxodo mostra para nós uma batalha terrível, porque o que aconteceu? Qual foi a estratégia do faraó do Egito? Aumentar o trabalho dos judeus, colocar mais carga sobre eles. Mas o que aconteceu que ele percebeu aí? Qual foi o resultado? Versículo 12. Quanto mais afligiam, mais o quê? O povo crescia. O que significa isso para nós, gente? A perseguição é motivo de desânimo? Não. O crente, o verdadeiro crente, quando ele é perseguido, ele se torna mais crente. Ele produz mais. A igreja primitiva, quando foi perseguida, ela se espalhou por toda a terra. O verdadeiro crente não se desanima na perseguição, pelo contrário, ele se reanima e continua fiel no seu compromisso com Deus. Olha a estratégia agora do rei do Egito, versículo 15 em diante. Ordenou que as parteiras matassem os meninos. As hebreias que davam à luz a meninos, as parteiras deveriam matá-los. Essa foi a ordem do Egito. O que aconteceu? As parteiras fizeram o quê? Versículo de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Colocando a sua vida em risco, elas temeram a Deus. E Deus preservou, abençoou a vida dessas parteiras. Interessante que essas mulheres foram muito sábias, né? A resposta que elas deram não foi uma resposta errada, não. Foi uma resposta certa. As hebreias eram, de fato, mais vigorosas mesmo. Tanto que elas estavam crescendo, tendo muitos filhos. Então, elas não erraram, não. Olha, elas são muito vigorosas. Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então, a estratégia do faraó de deter a obra de Deus não foi avante. Meus irmãos, que consolo isso aqui para nós. A estratégia do diabo, seja ela qual for, não será capaz de deter a obra de Deus. Amém? Às vezes a gente fica apavorado com as notícias, com os rumores. Nada detém o crescimento e o avanço da obra de Deus. Sempre Deus encontrará parteiras fiéis. Que bênção, hein? Essas parteiras aqui podem representar a igreja fiel, né? Deus preservou a igreja através dessas parteiras. Mulheres simples, mas que estavam numa posição estratégica. E através da fidelidade delas, da sabedoria delas, Deus preservou a igreja e a igreja continuou crescendo. Então Faraó ordenou que todos os filhos que nascessem fossem lançados no Nilo. A segunda estratégia dele, terceira melhor dizendo, né? Aqui foi a terceira tentativa de matar, de deter a obra. Olha, já que não é possível matar eles quando nascem, então depois que nascem, joga no rio. Nasceu, chorou, entra lá dentro da casa e joga no rio. E o que aconteceu, gente, com essa estratégia? Qual o resultado dessa estratégia? Por causa dessa estratégia, nasceu quem? Nasceu o libertador. Olha que coisa maravilhosa. Por isso eu coloquei o nome no título aqui, do nosso estudo, os planos de Deus jamais serão frustrados. O diabo tentou de todas as maneiras impedir, mas a cada ação do diabo tinha uma resposta. E todas as respostas de Deus
vieram através da fidelidade das pessoas. Todas as respostas de Deus vieram através da fidelidade das pessoas. Primeiro através das parteiras e depois através da família de Moisés. Da sabedoria da sua irmã, posteriormente da coragem da sua mãe. E Deus usou até uma egípcia. Quando Deus quer que a coisa seja feita, meus irmãos, Ele usa até um incrédulo. Isso é o capítulo 2. Uma incrédula se tornou instrumento de Deus para preservar o povo de Deus. Uma incrédula. Me faz lembrar aqui a história de Esther, né? Como Esther foi estratégica na preservação do povo de Deus, uma mulher. E ao longo da história, Deus vem preservando o seu povo, fazendo cumprir a sua promessa e sempre instrumentalizando pessoas fiéis. Lá no Êxodo, ele encontrou parteiras fiéis. E com certeza, agora, ele vai encontrar também gente fiel na sua igreja e preservar a sua igreja. Amém, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Algum destaque que achou interessante? No próximo estudo nosso, nós entramos então já no chamado de Moisés, no nascimento e no chamado e no ministério de Moisés, como libertador do povo de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Os planos de Deus jamais serão frustrados. Nós estamos debaixo da promessa de Deus. Deus tem um pacto comigo, um pacto com você, um pacto com a igreja. Lembre-se disso. Eu e você somos filhos dessa promessa. Nós somos filhos de Abraão, estamos debaixo dessa promessa. Estamos nessa peregrinação, a semelhança do povo de Israel, nós estamos nessa peregrinação. A nossa terra prometida é o céu. Às vezes a nossa caminhada parece o deserto. Tem águas amargas e tem águas doces. Não é? Tem as águas amargas de Mara. Mas tem também o maná que cai do céu todos os dias. Tem a coluna de nuvem de fogo que está sobre nós nos guiando. E nós vamos até a terra prometida, sim. Batalhando, mas com a certeza de que a vitória é garantida. Vamos fechar os olhos e orar nesse sentido? De repente você está vivendo um período de que você está provando as águas amargas de Mara. Lembre-se, você está debaixo da promessa, esse tempo vai passar.